Olá, queridos. Haris, Caia, Irene. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mais um vídeo aula aqui do nosso canal, Adalberto Teles, sempre com 2 L's, da última lição da revista CPAD Adulto. Lições Bíblicas CPAD Adulto, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Última aula, estamos concluindo esse trimestre, graças a Deus. Que Deus abençoe você por ter estado conosco esses 3 meses. E a partir do próximo mês, nós já estaremos com a nova lição. Hoje, a lição é a de número 13, o poder de Deus na missão da igreja. O texto em classe, Atos capítulo de número 13, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 1 ao 4. Ali estavam alguns irmãos na igreja de Antioquia, na Síria, e havia ali alguns doutores e profetas. Então você vê que a Bíblia valoriza o trabalho do doutor, a vida daquele que trabalha para servir como um instrutor da palavra de Deus, e profetas. E aí vai ser citado o nome de Paulo, vai ser citado o nome de outros homens, e estavam orando e jejuando. Então, a oração, o jejum, o ensino da palavra, a profecia, está tudo ali envolvido quando Lucas fala que havia ali profetas, doutores, e a oração e o jejum, e acima de tudo, a presença do Espírito Santo, porque diz o texto que o Espírito Santo falou no meio deles: apartai para mim a Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Palavras-chave: Espírito Santo, igreja, missões, poder de Deus e revestimento. Essas são as palavras-chave que eu selecionei. Então, o Espírito Santo, evidentemente, é o primeiro. Igreja, missões, poder de Deus, porque não tem como falar do Espírito Santo sem falar de poder de Deus. E revestimento, que é aí a capacitação do Espírito. Na introdução, eu afirmo e digo aqui, começo essa lição falando uma frase de Paulo em Atos, capítulo de número 17, versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. O versículo não para aí, o versículo é maior, mas eu separei essa frase, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. São 3 verbos aqui. 2 desses verbos têm a ver com a existência e 1 com movimento. E, na verdade, poderíamos dizer que todos estão na semântica do movimento, que viver é se mover, viver é existir. Então, você tem verbos aqui de movimentos, de existência. É impossível fazer a obra de Deus sem a autoridade do Espírito Santo. Jesus falou que daria à igreja o Espírito Santo como revestimento de poder. Lucas 24, 49. Para fazer missões e vencer serpentes e escorpiões. Sem a presença do Espírito Santo, não há como sermos bem-sucedidos no trabalho cristão. Trabalho cristão, obra missionária, obra local, obra na igreja, obra no trabalho, em qualquer aspecto. O cristão está sempre, aqui vou usar o termo obrando. O obrando tem que estar sempre trabalhando, fazendo a obra do Senhor, aonde ele for. Porque a Bíblia diz que se for para o seu Senhor, que faça como se fosse para Cristo. Então, no trabalho,
você está fazendo por causa de Cristo. Então é claro que sem a presença do Espírito Santo, e o melhor, gente, é fazer igual Moisés: se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Então é muita audácia, ou melhor dizendo, é muita insensibilidade ou insensatez uma pessoa ir se o Espírito Santo não está indo com ela. Então a gente tem que ser igual Moisés: se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Eu não saio daqui sem a tua presença. Então o Espírito Santo é a base fundamental para nós irmos fazer a obra de Deus. Sem esse poder, sem esse dinamis, a gente não consegue fazer nada. Então, gente, vamos trabalhar, mas trabalhar no Senhor, pelo Senhor, através do Senhor, porque nele vivemos, porque nele nos movemos e nele existimos. Gente, olha que coisa tremenda, hein? Então, viver nele, mover nele e existir nele é o que nós precisamos. Primeira grande sessão com seus tópicos. Esse aqui tem 4 tópicos, parece. O primeiro tópico é isso mesmo. O primeiro tópico são 4 subseções. Ficou um pouco atípico, mas é normal acontecer em algumas lições, ter mais, ter menos. Isso aí acontece. Fica atípico no sentido de que são 4 sessões, mas acontece. A doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas. Um ensino revelado nos escritos de Lucas. Talvez esse tópico ficaria melhor se essa grande sessão, eu até estou aqui conferindo aqui, mas seria melhor se tivesse nos escritos de Lucas, né? Que aí ficaria uma coisa mais ampla, né? Porque você tem 2 escritos de Lucas, e aí botar só a doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas, aí teria que ter também segundo Atos dos Apóstolos, que nas grandes outras subseções não tem. Então, eu vou deixar aqui, gente, como uma observação, que eu vou trabalhar nos escritos de Lucas. Mas aí, essa é a lição, e aí eu não tenho culpa. A doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas. Um ensino revelado nos escritos de Lucas. Aí você vê que aí já não é só o Evangelho, é nos escritos. Então, por isso que lá em cima soaria melhor se colocasse nos escritos. Praticamente todos os personagens em Lucas estão ou serão cheios do Espírito Santo. Eu digo estão ou serão, porque no Evangelho eles estão. Lá em Atos dos Apóstolos, eles serão, porque eu ainda vou trabalhar essa ideia. Então estão porque você tem os personagens no Evangelho de Lucas, como Zacarias, João Batista, Jesus, a viúva lá no templo, Simeão e outros. Essas pessoas estão cheias do Espírito Santo. Elas recebem manifestações do Espírito Santo. E em Lucas também existem, já em Atos eles serão, né? Que você vê o capítulo de número 24, ficar em Jerusalém até que nós sejais revestidos. Então eles serão. Aí em Atos capítulo 2, você tem aqueles que estão cheios, que ali no Pentecostes se cumpre isso, então estão cheios, mas os outros que também serão. Então isso é muito interessante. Então, em Lucas, 3 expansões estão acontecendo. Então você tem, aí aqui eu boto, aqui está mais para Atos do que para Lucas, do Evangelho. Mas vou trabalhar o pacote, são os 2 escritos de Lucas. A expansão da palavra, porque a palavra está sendo pregada. A expansão do Espírito, todo mundo vai começar a ser ou está sendo cheio do Espírito Santo. E a expansão do testemunho, essa última parte eu vou deixar para falar nos tópicos lá embaixo. Mas a expansão do testemunho, porque o testemunho está crescendo, está avançando para todas as outras áreas também. Nos 2 escritos, é aqui que eu falo, nos 2 escritos, Evangelho e Atos, percebe-se o desenvolvimento da doutrina do Espírito Santo
e do início da era pentecostal. Em Atos dos Apóstolos, vê-se a ação do Espírito do Senhor na vida de Jesus e na igreja primitiva, e sem essa ação seria impossível, gente, seria impossível a comunidade de fé avançar e crescer. Então, nos dois escritos lucano, a gente percebe a doutrina do Espírito Santo sendo desenvolvida, né? Você vê personagens sendo cheios do Espírito Santo, e a ação de Jesus e a ação da igreja primitiva, ela é realizada pelo Espírito Santo, a partir do Espírito Santo. Então a gente vê que sem essa ação, a igreja, ela não avança, a igreja não vence. Eu não estou dizendo, gente, vencer por um período, vencer por um século, vencer por um momento, não, mas vencer de geração em geração. E eu já falei aqui, até nesse trimestre, uma das notas ou propriedades da igreja, que é a indefectibilidade. O que é indefectibilidade? A igreja é indestrutível. Podem fazer o que for com ela. Ela nunca será destruída, porque o poder de Deus, a presença do Espírito Santo está nela. Então não é apenas vencer um momento ou alguma historicidade que a igreja está vivenciando, não, mas vencer toda a história, em todo o mover, o desenvolvimento da história. Então é impossível aí ela crescer ou avançar se não fosse a presença do Espírito Santo. Em Atos 10, 37 e 38, lemos a respeito de Jesus em relação à unção do Espírito Santo. Eu vou reproduzir para vocês a leitura. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus é movido, gente, pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Por que eu li esse texto? Para vocês entenderem a relação do Espírito Santo com Jesus no batismo. Então a obra de Jesus começa na Galileia, depois que João começa a falar. Porque aí Jesus vai para a Judéia, é batizado e volta para a Galileia e começa a pregar o Evangelho, começa a pregar o arrependimento. E quem é que desce sobre Jesus? O Espírito Santo. Então há uma ação do Espírito Santo na vida de Jesus para o cumprimento do seu chamado terreno, do seu ministério terreno, e Jesus, no caso, é movido pelo Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Então a gente vê todo esse percurso no escrito de Atos e também no Evangelho de Lucas, para demonstrar essa relação entre o Espírito e entre Jesus. Então o Espírito vem, unge Jesus, porque está escrito, este é meu filho amado, unge Jesus, a quem tem um chamado, a quem tem um ungido, e agora ele vai fazer o trabalho do Senhor como ungido de Adonai, proclamando a verdade, cumprindo assim todas as profecias do ungido do Senhor, e ele vai transmitir então assim a palavra de Deus pela unção e pelo poder do Espírito Santo. A relação é tão grande que você vê em Mateus capítulo 12, ele dizendo que se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus chegou entre vós. E Lucas diz, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, e isso lembra lá de Êxodo, quando aqueles homens lá de Faraó disseram, é a mão de Deus, então isso remete ao Antigo Testamento. Então, Lucas e Mateus dizem coisas que são praticamente sinônimas. Um fala poder de Deus e o outro fala dedo de Deus, porque dedo de Deus se refere à mão poderosa de Deus, que lá no Antigo Testamento diz que ele tirou com mãos fortes
e com o braço estendido. Então ele é poderoso. Se um dedo tem esse poder, imagine toda a mão de Deus. Então Jesus era assim. Jesus foi sim um homem dotado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo para cumprir a obra missionária. Segundo tópico, o enchimento do Espírito com experiência necessária. A relação entre Jesus e o Espírito Santo é bem presente nos textos neotestamentários, como eu acabei de falar. Ele depende inteiramente do Espírito Santo de Deus. Aí você tem aqui algumas divisões que eu coloquei. Só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Fez a obra de seu Pai e a fez pelo poder do Espírito Santo, foi capacitado pelo Espírito Santo, dependeu totalmente dele para cumprir o seu ministério. Do mesmo jeito, a igreja deve imitar a Jesus e somente realizar a obra missionária a partir do Espírito Santo. Ser cheio por ele e ser direcionado pelo Espírito Santo. Porque o fato de ser cheio exige também que eu seja direcionado. E eu preciso estar orientado pelo Espírito Santo. Então, gente, mais uma vez, não digo aqui que só há uma relação entre Jesus e o Espírito na obra do Senhor, mas existe também uma relação entre a igreja e Jesus e também entre a igreja e o Espírito Santo, que vai fazer as mesmas obras, porque Jesus falou isso: vocês farão obras maiores do que as que eu faço, porque a gente teria mais tempo, porque a gente ficaria mais presente nessa história. Na época a igreja tem mais de 2000 anos, então a gente precisa entender isso, que quanto mais nós estivermos, ou quanto mais tivermos essa relação com Jesus e com o Espírito Santo, mais nós teremos também autoridade, poder e capacidade para proclamar a palavra do Senhor. E mais uma vez também, dentro dessa relação, a gente percebe a sucessão entre os profetas, passando para os seus discípulos, a continuidade do trabalho. Aqui eu não estou querendo dizer uma sucessão dentro de uma perspectiva como é lá na igreja católica, como vocês não concordam, mas eu estou falando no sentido de que agora a igreja é esse porta-voz de Jesus, não só com palavras, como diz o apóstolo Paulo. Eu não vim até vocês com palavras persuasivas, mas com demonstração também de poder. Então a igreja, ela não só vai com palavras persuasivas para convencer, para falar aos corações, mas também com manifestações de poder. Eu não sou favorável ao cessacionismo, eu acredito sim que os dons, sejam eles quais forem, que estejam na Sagrada Escritura, ainda continuam atuantes na vida da igreja. Como explicar as curas de cancerosos, de leprosos, de qualquer outro tipo de enfermidade dentro de uma oração, se não for o dom, se não for o poder de Deus? Então a igreja, ela continua essa obra, ela vai avante nessa obra. Terceira parte, o enchimento do Espírito Santo como experiência concreta. Segundo o Novo Testamento, o crente tem experiências concretas com o Espírito Santo. Concretas porque são objetivas, são visíveis, e isso eu falo aqui. Os relatos de Atos demonstram essas características de maneira objetiva, por isso concretas, em que todos ao redor dos discípulos conseguiam ver e ouvir o que eles expressavam e o que eles também faziam. Mas também a experiência do servo de Deus é subjetiva, porque a lição diz
que ela não é objetiva. Eu digo que ela é subjetiva também, pois o Espírito Santo os capacita para enfrentar as circunstâncias da vida, que são os problemas concretos. Então esses problemas concretos também são encarados de maneira subjetiva e também objetiva, porque o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós, e para quem não crê, o Espírito Santo não é uma existência, mas para nós que cremos, e a fé, no caso, ela tanto é objetiva como subjetiva, porque a gente crê, como diz a própria Bíblia, com a boca se confessa, se fala, mas com o coração se crê. Então falar, assim como é o credo é objetivo, então a gente crê no nosso coração. Então essa ação do Espírito Santo, por isso eu não concordo muito com essa parte, em dizer que ela não é subjetiva. Ela é sim subjetiva, porque ela está dentro de nós, essa ação. Mas ela é objetiva, porque também as pessoas veem, elas observam essas manifestações. Eram vistos, porque está em Atos. Eles viram línguas como repartidas de fogo. Então a gente vai vendo, a gente vai percebendo isso aí. Então é importante. E aqui, dentro desse tópico, eu faço uma pergunta para vocês. Ser cheio do Espírito Santo, porque depois não volta muito essa temática. Ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa de ser batizado com o Espírito Santo? Na atualidade? Escrevam lá, mandem lá nos comentários. Ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa de ser batizado com o Espírito Santo? Porque uma é a perspectiva da Bíblia para ser cheio do Espírito Santo, e outra é a perspectiva que nós temos hoje. Então a minha pergunta é: ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa de ser batizado com o Espírito Santo? E conforme vocês forem respondendo, eu vou comentar lá com vocês lá, certo assim? Quarto ponto desta primeira grande sessão: a doutrina pentecostal clássica. No pentecostalismo clássico, as línguas desconhecidas, isto é, porque a palavra estranha não tem no texto assim, língua estranha. Pode ter uma tradução e tal, mas no termo grego não tem. Então foi muito bom aqui essa palavra desconhecida, ela fica até melhor do que estranha. Mas a palavra estranha é quase um sinônimo aí de desconhecido, tal, mas aí a gente fala por força de expressão, mas o texto mesmo no Novo Testamento não tem. No pentecostalismo clássico, as línguas desconhecidas, isto é, pode ser desconhecida para quem fala, mas conhecida ou não para quem ouve. Porque a gente não pode taxar também que ela é conhecida por todos, ela pode também não ser conhecida por isso que é desconhecida. É evidência primária para o batismo com ou no Espírito Santo. Então, para o pentecostal clássico, língua estranha, língua desconhecida é o fundamento aí, é a base primária, é a evidência primária para o batismo com o Espírito Santo. Há quem discorde dessa maneira, ou dessa premissa, os carismáticos e outros discordam. Os carismáticos também é um grupo que está surgindo dentro do movimento pentecostal, que eles não veem a língua como a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu digo com ou no, aqui no meu material eu boto um traço com ou no, porque aí é praticamente a mesma coisa. Agora tem o batismo do Espírito Santo, que seria a inserção do crente no corpo de Cristo. Mas isso numa também perspectiva pentecostal pode ser traduzido desta forma. E aí tem os carismáticos, não digo carismáticos católicos, eu digo carismático no mundo pentecostal. Eu já vi pessoas aí que são homens até conhecedores de hebraico, de grego, dizerem: eu sou carismático não pentecostal. Quer dizer, ele é carismático, mas não é pentecostal. Então tem esse meio. Na minha igreja mesmo tem gente que se diz carismático e não pentecostal. E eu sou pentecostal, gente. Eu sou pentecostal. Eu acredito no pentecostalismo e vou nessa linha do pentecostalismo. Agora, é claro que esse tópico precisa ser trabalhado no mundo pentecostal. Nós precisamos realmente criar uma teologia pentecostal sólida, fundamentada,
E o que mais temos, gente? Por quê? Nós evangélicos, aqui eu falo para professores de escola dominical, eu falo para gente que tem teologia, falo para aqueles que não fizeram teologia nenhuma, mas vocês vão entender. No mundo pentecostal, a maioria dos teólogos são voltados para a teologia sistemática. Menos são aqueles que são voltados para a teologia bíblica. Então, a teologia bíblica, ela tem sim capacidade e muita, porque até a teologia sistemática, ela é criada a partir da Bíblia. Então, a teologia bíblica, ela pode cooperar, pode contribuir e muito para uma teologia bíblica pentecostal. Eu até tenho pensado em fazer isso. Eu gostaria muito de desenvolver, ou com um grupo, ou com outras pessoas, inclusive até pela nossa própria editora, um material de teologia bíblica, não de teologia sistemática, mas teologia bíblica para uma construção de uma teologia pentecostal bíblica, de raiz, de Sagrada Escritura, para que todos ficassem coesos do que realmente é uma teologia pentecostal, uma doutrina também pentecostal. Há muitas dúvidas, existem muitas dúvidas no nosso meio, ou há muitas dúvidas no nosso meio, sobre esse movimento, inclusive essa questão da língua como evidência, ou outros não. Então, como há quem discorde, eu não posso aqui dizer nomes ou coisa parecida, e também tem muitas áreas dessa parte, até no mundo pentecostal, afirmando que não é a língua desconhecida como evidência, mas sim outros fatores, como transformação de vida, manifestações dos dons espirituais, fervor espiritual, intimidade com Deus e fruto do Espírito. Para eles, essas são as evidências. Para nós, claro que são também, é evidente, mas o mundo pentecostal acredita que a língua seria a evidência. Mas eu, como eu falei, não vou me ater aqui a esse espaço, porque o espaço é pouco, mas o que deveria ser feito é uma teologia bíblica pentecostal para sanar. Não digo sanar na sua totalidade, porque a Bíblia, ela não tem. Se a Bíblia for totalmente explicada, ela não é a palavra de Deus. Ela não tem essa grandeza. Então, nenhum método, nenhum comentário, nenhuma teologia sistemática é suficiente para abarcar todo o conteúdo da Sagrada Escritura, porque ela é uma fonte, ela é muito tremenda. No segundo tópico, na segunda grande sessão, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Capacitando as testemunhas é o primeiro subtópico. A capacidade para testemunhar vem do Espírito Santo. Até porque ser testemunha nos primeiros séculos da igreja não tinha e não tem o mesmo sentido de hoje. Na atualidade, testemunhar é simplesmente falar de Jesus e outras coisas, como viver nele e andar e dar testemunho de vida. Mas naquele tempo, ser testemunha era realmente morrer por Jesus, estar desprendido de qualquer coisa desta vida para negar-se a si mesmo e perder a própria vida. Então o contexto é diferente. O que eu vejo, e aqui eu vou ler até primeiro, coisa que não vemos na maioria dos segmentos, inclusive pentecostal, porque nós estamos muito preocupados com o agora. Exemplo disso foi Antipas, em Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha isso, gente. No começo do versículo, onde habita aí, onde está o trono de Satanás. E o final do versículo, onde Satanás habita, duas vezes, enfatiza o quanto essa cidade, ela tinha uma ação satânica poderosa, e a igreja era muito perseguida, porque esse período aqui é o período de Nero. Então Antipas morre no período de Nero, a gente não sabe muito dele, quem ele realmente é, pouco. E essa tradução é a tradução da Revista Almeida atualizada, porque a corrigida diz Antipas, minha fiel testemunha. Gente, no grego, essa tradução aqui é a correta,
Porque no grego realmente está nesta forma, e ainda tem um artigo. E o pronome de primeira pessoa que está aqui, que ele segue. Agora o artigo às vezes pode, existem regras, às vezes você pode suprimir, pode não traduzir aqui o artigo no grego. Então aqui está Antipas, minha fiel testemunha, pode ser a minha fiel, mas aqui vamos deixar minha fiel testemunha, e eu prefiro colocar o artigo na segunda, o meu fiel. Aí a nossa versão Antipas, minha fiel testemunha. Não, Antipas, minha testemunha, o meu fiel. Então ele não é apenas uma testemunha fiel, que a ideia que dá é essa, é uma testemunha fiel, porque, não, ele é testemunha e ele é fiel. São duas coisas que ele é aqui. Ele é minha testemunha e o meu fiel. Por que Antipas é fiel? Porque ele morre. Porque o ápice de testemunha como fidedigna nesse contexto é a morte. Então a morte é o ápice para que a pessoa seja considerada fiel. E é, na verdade, esse homem. A gente não vê isso para Estevão, não tem essa frase, mas Estevão diz, eis que vejo os céus abertos, eu vejo o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Gente, pelo amor de Deus, por que Estevão é o único homem na Bíblia que vê Jesus em pé, à direita do Pai? E agora você vê outro homem, e essa aqui é uma daquelas que revelam Deus falando minha testemunha, que é muito raro, acho que são 5 vezes só que Deus dá testemunho de alguém. E aqui Jesus diz, minha testemunha, o meu fiel. Então ser fiel aqui e dá a resposta, ó, ser fiel até a morte, capítulo 3, versículo 11 do Apocalipse, ser fiel até a morte, dar-te-é a coroa da vida. A fidelidade não é aqui, a fidelidade não é agora, aqui nós estamos num processo, a fidelidade está na morte, quando realmente a gente vai chegar igual o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fidelidade está aí, manter a fé até o último suspiro. Pode tudo estar desabando, pode tudo estar caindo, pode tudo estar explodindo, mas a gente mantém a fé até o final. Gente, eu tive que sair de casa. Com os meus 18 anos de idade, eu tive que sair de casa, morar sozinho, sem imóvel, sem fogão, sem geladeira, por causa do evangelho. Fui praticamente expulso de casa, tive que sair por causa do evangelho. A perseguição era tão grande, e aí tive que ir embora. Então a fidelidade ainda não aconteceu, porque eu estou vivo ainda. Entende? Então eu estou num processo de fidelidade. Ela chega no seu ápice quando realmente eu partir. Aí eu posso receber. Chegou o meu fiel, chegou a minha testemunha. Não só eu, mas como qualquer um de vocês. Então o Espírito Santo, gente, ele capacita o crente para testemunhar. Quantos missionários? Eu vi testemunho de missionário que o filho foi morto, que a filha foi estuprada. Gente, olha isso, gente. E a pessoa ali manter a fé. A gente lembra de Orígenes na história, que nega Jesus. Ele, não foi Orígenes, não. Irineu, ele diz, desculpa aqui a confusão, Irineu nega Jesus, ele diz, 86 anos, eu tenho servido a Jesus. Então assim, por que agora eu vou negá-lo? Por que agora eu vou deixá-lo e ele morre, ele sendo queimado? Ele diz que o meu sangue sirva como semente para que outros sirvam. Então a gente vai percebendo isso, gente. Vai vendo a fidelidade desses homens. Então logo a gente percebe que esses homens foram fiéis, entregaram a sua vida. Então o Espírito Santo dá capacidade, tanto para mim como para você, vencer e ser fiel até o fim. Pessoas simples, capacitadas. É o tema, né? Pessoas simples sendo capacitadas. Porque depois na própria lição diz que isso demonstra que Deus capacita todos. Então não tinha necessidade. Porque diante de Deus não existe acepção de pessoa. Né? Mas eu entendo aqui que no caso tem aqueles que são do ministério, e aí depois esses
que são pessoas simples, mas o Espírito Santo capacita essas pessoas que são do ministério para elas se manterem simples também, né? Então, tanto esse tópico como o anterior podem ser resumidos com os textos de Joel 2, 28 e 29, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. E Atos, capítulo 2, 16 a 18. Eu vou dar aqui, vou mostrar para vocês uma diferença. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Qual é a diferença aqui? É porque lá em Joel diz sobre os servos, porque tinham os escravos, os servos, então seriam os servos. Só que aqui em Atos, os servos do Antigo Testamento se tornam meus servos. Então, servos aqui já não tem mais uma característica diferenciada. Eles são servos de Deus agora. E então, os filhos terão, as filhas terão, todos receberão do Espírito toda a carne, e os meus servos e as minhas servas, eles também vão profetizar e vão receber. Claro que essa aqui está se cumprindo ainda, porque a igreja ainda está avançando pelo Espírito Santo. Então, a tônica aqui desses dois tópicos, o primeiro, capacitando as testemunhas e pessoas simples capacitadas, se resume nesses textos vétero e neotestamentários. Então lá, os servos serão cheios também, mas em Atos dos Apóstolos, os meus servos serão cheios. Agora, isso aqui dá um trabalho assim, exegético, né? Os meus servos, no caso aqui, se referem também aos que foram falados antes, ou os meus servos no sentido mais amplo? Então aí cabe a vocês também interpretarem e me falarem lá nos comentários. Capacitando a igreja. Em Atos dos Apóstolos, a evidência recai sobre a capacidade espiritual dada pelo Espírito do Senhor para os crentes primitivos testemunharem. Aqui, não basta apenas ter um crescimento numérico na igreja, mas a qualidade do testemunho. Quanto mais capacitado, melhor o testemunho em Cristo, para a melhor conversão dos ouvintes e observadores. Então, quanto mais a igreja é capacitada, porque não é número. Gente, olha a quantidade de igrejas, olha a quantidade de denominações, a violência continua, a prostituição continua, o crime continua, a corrupção continua, uma porção de crentes na política, continua a corrupção, entende? Então não é apenas crentes, não é apenas servir, mas a qualidade do testemunho. Vocês acreditam que uma vez eu fui fazer uma revisão no meu carro no Detran e alguém falou, irmão, vai lá e dá tanto. Eu falei, eu não posso fazer isso. Ele, por quê? Porque eu sou crente. Ele disse, é a primeira vez que eu escuto isso. Gente, somos cristãos. A qualidade do testemunho é que vai convencer as pessoas. Criem estratégias para não precisar corromper, para não precisar mentir, para não precisar dar mau testemunho. E essas estratégias podem vir a partir do Espírito Santo. Ele tem poder para isso. Terceiro grande tópico. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. O envio missionário. Todo o revestimento de poder na igreja é agora desenvolvido, todo o revestimento de poder na igreja é agora desenvolvido no primeiro envio de missionários a partir da cidade de Antioquia. Ali começa mesmo a obra missionária. O Espírito Santo efetivamente atua em Atos 13, 1 ao 4, para a vocação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo é a fonte primária em qualquer chamado.
capacitando-os para o cumprimento de seu ministério. Ninguém pode arrogar sobre si chamado ministerial, chamado missionário. É o Espírito Santo. E hoje a igreja é esse agente em que o Espírito Santo usa, porque na Antioquia também estava ali. Havia na igreja em Antioquia alguns doutores e mestres, a saber, fulano, ciclano e bertano, e orando e jejuando. E o Espírito Santo diz: apartai para mim. Foi na igreja. O camarada diz hoje que é pastor no monte, que é pastor não sei da onde, que foi na vigília e foi pastor, é missionário não sei o quê. Aonde fica a autoridade da igreja? Aonde fica a autoridade do envio daqueles que são chamados? E precisa ter uma igreja nesse contexto, porque aqui em Atos diz que havia ali em Antioquia, na igreja de Antioquia, e foi na igreja que o Espírito Santo, eu não estou dizendo que o Espírito Santo é menor do que a igreja, não é isso, mas eu estou dizendo que o Espírito Santo atua pela igreja, e ele comissiona a partir da igreja nessa perspectiva. Então, vamos olhar para esse prisma de que o Espírito Santo, ele tem um agente, e esse agente é a igreja. A estrutura missionária, a estratégia missionária, melhor dizendo. Deus conhece todas as coisas, os corações, as mentes, os sentimentos, as regiões, as culturas, as civilizações, etc. Nessa perspectiva, a igreja deve se inteirar nas questões mundiais, porque aí tem que ter também esse conhecimento, e criar estratégias para o envio de missionários, mas sem deixar de lado as orientações daquele que sabe todas as coisas, mesmo as mais ocultas aos homens. É o Espírito Santo que orienta onde entrar e sair, onde falar e não falar. Em Betínia não foi erro estratégico, porque a lição diz que pode ter havido. Por que pode, se a Bíblia não fala nada disso? Não diz, então eu não posso dizer, não foi erro estratégico de Paulo e Barnabé, mas sim a estratégia do Espírito Santo. Eu acho que ficaria mais legal dessa forma, e vocês podem comentar lá também. Gente, é o que eu falo para vocês. Olha, esses homens foram falhos? Foram, todos eles foram falhos, mas eu acho que é de muita, sei lá, eu não sei nem o termo que usar pra gente falar daqueles homens, gente. Até porque nós não sofremos e nós não vivemos o que eles viveram. Entendeu? Então seria muita jactância. Pode ter acontecido um erro estratégico. E o Espírito Santo fica onde? É ele que orienta. Entendeu? Então eu coloco aqui bem claro. Não foi erro estratégico dos apóstolos. Os homens de oração, gente. Aonde a gente ora mais do que esses homens? Aonde é que a gente buscava mais do que esses homens? Entende? E aonde que nós fazemos a obra missionária? Hoje a gente vai de avião, hoje a gente vai de carro. Esses homens andavam de navio, andavam a pé, andavam de animal, dias para poder. Isso a gente lembra dos missionários, que eu vi fotos de missionários andando a cavalo e tudo mais. Então a gente percebe que tem muita coisa que às vezes não pode ser taxativa. E eu não concordo, eu discordo e coloco bem claro aqui. Em Betínia não foi erro estratégico dos apóstolos, porque a Bíblia não diz que foi erro. Então não posso dizer que pode ser. Não, então é possível, porque aí o possível diz que sim ou que não. Então, não foi erro estratégico dos apóstolos, Paulo e Barnabé, mas sim a estratégia do Espírito Santo. Foi ele que não deixou. E logo depois você vê Paulo tendo uma revelação para atravessar a Macedônia e a Europa, parte da Europa, porque a Filipos fica na Europa. Ela vai ser salva em Cristo a partir daquela pregação, né? Então vai ser ali transformada pelo poder do Espírito Santo. Concluo esta aula de hoje agradecido a Deus. O trimestre acaba de encerrar, mas a obra de Deus continua. A igreja permanece, pois é o Espírito Santo a força, a capacitação e o revestimento de poder para que realmente seja feito não só a vontade de Deus, mas a sua obra, seja feita, mas também a obra missionária. Andemos, pois, em espírito. Deus abençoe, gente. Até a próxima lição. Haris Cairene. Um abraço. Segue e compartilha. Adalberto Teles com 2 L's. Um abraço.